Programa Conexão Urbana está no ar, aqui, no Estação Café, no Camelão, em Campinas. No Estação Café, no Camelão, em Campinas. Oferecimento Rafa Bebidas. Rafa Bebidas sempre presente nos melhores eventos. Fica no bairro Forquilinha. E nas redes sociais você procura ali Rafa Bebidas. Top Sun, energia solar sustentável. Sua conta de luz está alta? Está na hora de mudar. Procure a Top Sun. Balas d'Alva. Balas d'Alva, a melhor bala tradicional, uma geração de pai para filho. E quem não conhece Balas d'Alva? Chez Altamiro, o melhor bistrô francês. E o departamento jurídico, um grande abraço para a doutora Magadan. Melhoras, cuida dessa Covid, melhoras. www.c4fm.com.br. E ela é uma jurista polêmica, defensora dos animais, principalmente da farra do boi, e hoje... Oi? Contra a farra do boi? É pegadinha, só para deixar ela nervosa um pouquinho. É só para descontrair. Se eu falasse que ela era a favor da farra do boi, ela ia me bater aqui, ouvindo, ia me bater. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Vocês já conhecem a doutora Bárbara. Boa tarde. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Obrigada pelo convite, mais uma vez, para estar aqui no teu programa, conversando com os teus telespectadores. E como é que foi aí o final de semana? Final de semana, pelo jeito, deu bastante assuntos polêmicos, né? Que foi assim, gente, foi grande, principalmente, eu só estou enrolando um pouquinho aqui para me achar a pauta, tá? Para me achar a pauta, faz parte. Eu estou dando uma enroladinha aqui. Doutora, devido à polêmica das manifestações nas últimas semanas, acho interessante trazer essa pauta sobre o STF, a Constituição dos Três Poderes. O que é STF? Bom, então, realmente, devido às manifestações das últimas semanas, os caminhoneiros, muita gente pedindo o fechamento do STF, e o que a gente pôde observar é que muitas pessoas não sabem o que é o STF, para que serve, como que funciona a Constituição do Estado Democrático de Direito no Brasil. Então, o STF é o órgão máximo do judiciário no Brasil. Nós temos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O órgão máximo, o máximo do executivo é a presidência da República, o máximo do legislativo é a presidência do Senado e o máximo do judiciário é o STF. Então, ele é o órgão máximo do poder judiciário. Muito interessante. Bom, a pergunta é lógica, né? O que é Constituição? É lógica, mas, Márcio, eu vi cada coisa que não é tão lógico assim. A Constituição é a nossa lei maior e ela deve ser observada e respeitada por todas as outras leis que vêm abaixo dela, né? Então, a gente traz esse tema porque muitas pessoas estavam pedindo, então vamos mudar a Constituição, fecha tudo, e o buraco é bem mais embaixo. Sugiro que os telespectadores leiam ela na íntegra, não é muito grande e é muito interessante, mas é a nossa lei maior. É a nossa lei maior, mas isso é a minha opinião. Tem alguns aí que não estão esquecendo desse detalhe, né? E qual é a função do STF? Isso aí é bomba. Então, o STF, como órgão máximo do judiciário, além de julgar questões em última instância, por exemplo, se eu tenho uma ação e ela é negada, eu posso levar ela até o Supremo, né? Ela julga, então ela é a última instância do judiciário. Também é o órgão do judiciário que faz o controle de constitucionalidade. O que é controle de constitucionalidade? Quando vem uma nova lei, quando acontece alguma coisa como que vem acontecendo, que precisa ver se é constitucional ou não, quem faz esse controle é o STF. É o controle, e o que é esse controle de constitucionalidade? É controlar se determinada lei ou determinado preceito está de acordo com a nossa Constituição Federal. Isso é bacana. Isso é bacana. Fale um pouco sobre os três poderes. Então, o Brasil, ele é um Estado democrático de direito, tá? Em qualquer Estado democrático de direito, as democracias,
Um dos pilares de uma democracia é a separação dos poderes, né? Isso foi trazido por filósofos e estudiosos como Maquiavel, por exemplo, que você descentraliza o poder da mão de uma única pessoa. Então, os 3 poderes é o legislativo, que legisla, o executivo, que é quem governa propriamente, e o judiciário, que julga. E os 3 poderes devem ser independentes e harmônicos entre si, para que haja uma democracia. Porque quando existem os 3 poderes, você descentraliza o poder. Imagina se houvesse só um presidente da República ou só o Congresso. Então, a questão dos 3 poderes, ela descentraliza o poder, e ela é um dos pilares de uma democracia, é a existência de 3 poderes. Legal, legal. Isso é fundamental. Tô perdido. O que aconteceria se o STF fosse fechado? Bom, se o STF fosse fechado, que é uma coisa que não é possível enquanto, né, numa democracia, a gente cairia numa ditadura, né? Porque a partir do momento que você fecha o órgão máximo do judiciário, você está incorrendo numa ditadura, né? Vou deixar claro que eu não estou dizendo se o STF está certo ou errado em suas posturas e suas decisões, tá? Porém, você não pode fechar o judiciário porque uma parcela da população não concorda com determinada decisão, né? Então, incorreríamos sem dúvida numa ditadura. Olha, isso aí, você viu aí bastante esses últimos acontecimentos das manifestações de 7 de setembro. A outra coisa, eu vou pedir uns minutinhos aí para a doutora Bárbara, e eu só queria fazer um comentário, porque essa semana foram muitas pessoas me ligando. Por sinal, eu tive que até desligar o meu aparelho celular, porque era muita pessoa reclamando. O bairro do Roçado fica aqui próximo ao bairro do Cobrasol. A população do bairro do Roçado está pedindo socorro, já não aguenta mais. Por quê? Moradores de situação de rua, viciados, e o pessoal que furta fios de cobre estão fazendo a limpa ali naquela região, a limpa. Recentemente eu botei na minha rede social, senhor secretário Lédio Coelho, se o senhor precisar de um despertador para o senhor acordar para o que está acontecendo, eu faço questão de dar uma de presente para o senhor secretário. Porque assim, ó, a população não aguenta mais. Eu vivo sempre falando no meu programa, sempre, vão deixar São José se transformar numa Cracolândia de São Paulo. Ah, mas se pode ter falador, ele fala o que não sabe. Será que eu estou falando o que eu não sei? Já está acontecendo. Hoje, para você parar um carro aqui na região de São José, próximo aos sinais ou em ruas desertas, tu já não pode mais deixar o teu carro com alguma coisa de valor dentro, ou um notebook, ou deixar um celular. Tu já tem que sair com tudo e levar, porque você sabe que você pode voltar, o teu carro foi furtado. Então assim, ó, senhor secretário, volta para lá, senhor secretário Lédio Coelho. Se o senhor quer um despertador, eu faço questão de dar um de presente para o senhor. Para cada vez que despertar, o senhor se lembrar que o eleitor josefense, que a população que reside em São José, está cansado de poste mijando no cachorro. Está cansado disso. Está na hora de acordar. E dou também o direito de resposta para o senhor, seu secretário, vir aqui no programa, sentar e mostrar o que realmente as atividades estão sendo feitas. Tá certo? Para mostrar. Porque eu não quero mais ver essa população de São José está reclamando, falando sobre isso. Tudo bem, vamos dizer para mim, são pessoas que têm problema. Não são todos. Mesmo que fosse todos, cabe a ação social, junto com a Guarda Municipal, tomar uma atitude rápida e ligeira, tá certo? Doutora, desculpe eu falar isso, porque eu aproveitei essa oportunidade, entendeu?
para falar sobre isso, porque realmente, ultimamente está terrível, está cada vez mais se tornando complicado. Por que as pessoas estariam reivindicando o fechamento do STF? Então, eu acredito que primeiro as pessoas estão fazendo isso porque elas não sabem o que é o STF, elas não sabem como que se constitui um Estado democrático de direito e incitadas, né, por um movimento aí do nosso presidente da República para causar uma crise institucional. Porque eu tenho certeza que se as pessoas parassem e lessem e compreendessem como funcionam as estruturas de poder, elas não estariam pedindo isso. É aquela velha história que eu acabei de falar agora. Hoje em dia se sabe que o telespectador não sabe diferenciar. Aliás, teve um deputado daqui de Florianópolis, doutora, que disse que Mato Grosso do Sul ficava em Santa Catarina. A senhora, doutora, pegou essa visão? Acompanhou isso? Peguei a visão, Márcio. Eu tive o desprazer de ver aquele vídeo. O que eu vou comentar, né? A burrice tá na moda. A burrice e ostentação. Hoje em dia tá na moda ser burro, é engraçado. As pessoas elegem. A minha opinião pessoal é que uma pessoa, para ser político, ela tem que ser qualificada. E quando eu falo qualificada, é ser uma pessoa que estuda, que conhece de história, que conhece de geografia básica, porque isso é geografia básica, que conhece de direito, que conhece de política, que entende como funciona o sistema, porque senão chega lá e temos esses representantes que soltam esse tipo de pérola. As pessoas têm que se qualificar. Quer ser político, vai estudar, vai se qualificar, vai entender o mundo em que nós vivemos. Aí o cara tem um programa policial polêmico, vou me candidatar porque, né, tem um programa policial polêmico. Poxa, mas o que você entende de política, de história? A gente tem que estar buscando conhecimento diariamente. Eu busco conhecimento diariamente para me qualificar como advogada, como pessoa, para trazer o melhor para os meus clientes, para me tornar uma pessoa com cada vez mais conhecimento e cultura, e a gente vê que hoje em dia a burrice está na moda e as pessoas fazem piada e tá tudo certo. Aquela velha história, doutora, que eu comentei recentemente, não faz muito tempo que eu comentei no programa, tem muita gente que não sabe o que é história e história. Eu costumo ver muito jornalista em emissora daqui de Santa Catarina. Eu vou contar para vocês uma história que o Figueirense ganhou ontem o jogo tal. Não, tá errado, não é verdade? É história, não é história. História é a história do Brasil, é a história da colonização, é um fato que já passou, uma coisa que já ocorreu. Então, como a doutora falou, isso virou moda. Hoje em dia virou meme isso aí. O que poderia ser feito para que as pessoas compreendessem o que pede? Bom, primeiro... Calma. Já tomou café, A primeira coisa é isso que eu falei, as pessoas estudarem. Porque as pessoas... Eu vi uma entrevista, um vídeo que foi feito, eu recebi por WhatsApp, não lembro qual era a emissora ou o programa, entrevistando as pessoas na rua. E as pessoas, eu quero o fechamento do CPF, Daí o jornalista, mas como assim CPF? Não, porque o CPF está ferrando o Brasil. E aí, na verdade, as pessoas estavam falando do STF, daí depois CTF, STF, STF. Então, assim, as pessoas não compreendem sequer o que elas estão pensando. Eu acredito, Márcio, que o direito mesmo, né? Ele deveria ter uma matéria básica de direito nas escolas, para as pessoas compreenderem um mínimo como que é a formação do Estado, para que servem as coisas, terem um mínimo de consciência do que é o direito, do que é o Estado, do que é política, para a gente não ver tanta burrice, desculpa, mas é burrice, é ignorância. A pessoa não sabe o que ela está pedindo. Como que você vai para uma manifestação se manifestar por uma coisa que tu não sabe nem o nome? Eu quero o fechamento do CPF. Eu te mando esse vídeo depois. Gente, não dá. Olha, eu vou... Vamos ler. Eu, na verdade, doutora, assim, eu sempre fui a favor, mas infelizmente nós temos uma Constituição no Brasil que eu até não sei o para quê, mas não, é para manter as leis.
Eu sou a favor, sim, que eu acho que o cidadão que fosse pelo menos um candidato a vereador do seu município deveria ter, no mínimo, o segundo grau completo, sim, no mínimo. Mas, infelizmente, isso não ocorre, por quê? Porque o cidadão entra lá, ele bota 4 para trabalhar na secretaria dele, bota um que é formado, bota o segundo que também é formado, então ele só serve para quê? Para ir lá no palanque e falar umas abobrinhas lá e assinar o papel e aprovar o projeto. E a verdade é isso que acontece. Não, eu super concordo. A pessoa se candidata, tipo, é o fulaninho da bodega. Exemplo fictício. Aí o cara se candidata porque ele é muito conhecido. Sim. Mas, gente, você vai falar com a pessoa, ela não sabe nem falar. E desculpa, alguém pode olhar pra mim e falar, Bárbara, você tá sendo academicista, ou sei lá. Não. Mas eu acredito que a pessoa tá se propondo a ser um representante do povo, ela precisa se qualificar para isso. E concordo, deveria ter no mínimo o segundo grau, no mínimo. Mas no mínimo, poxa, você quer representar as pessoas, você tem que saber falar, você tem que saber como funciona, ou seja uma Câmara de Vereadores, uma prefeitura, né, o que faz um vereador, o que faz um deputado. A gente vê deputados, por exemplo, não sabem o que estão fazendo lá. Sabe, estão na política pelo poder, cargo, sabe, eu vejo a política como um agente de transformação. Então, se você quer estar lá, qual é o seu objetivo? Tem que ser o bem comum. Então, qualifiquem-se, é o que eu tenho a dizer. Nós vamos aí para um pequeno intervalo comercial. Dê presente Camelão. Dia 12 de outubro está chegando o Dia das Crianças. Dê presente Camelão. Você que está na região aqui de São José, é hora de você dar uma passadinha aqui no Camelão. Você dá uma passadinha aqui no Camelão e também conhecer Estação Café. Estação Café, a melhor cafeteria de São José, está aqui no anexo no Camelão, em São José. Eu vou ali e já volto rapidinho. Voltamos com o programa Conexão Urbana, aqui do Estação Café, aqui no Camelão. Sobre a decisão do STF na última sexta-feira. Então, gente, né, não tem como escapar de falar da causa animal um pouquinho, né? É que na última sexta-feira foi julgado pelo STF, né, que é uma coisa que já vem há anos aí na justiça, a questão de abate de animais apreendidos de maus tratos. Porque o que acontece? Pelo Brasil afora, muitas vezes animais que são recolhidos de maus tratos são abatidos, seja por questões sanitárias, seja por não ter o que fazer com eles, né? Enfim, por N motivos, e agora o STF decidiu que acabou. O animal que for recolhido de maus tratos não pode ser abatido, ponto. Né? E isso, claro, respinga na questão da farra do boi, porque a SIDASC recolhe os animais e abate. E agora... Churrasquinho? Não tem churrasquinho, eles abatem e enterram, por questões sanitárias. E aí agora, com essa decisão nova, isso não pode mais acontecer, porque o STF proibiu, seja por decisão judicial ou administrativa. No caso, a decisão da SIDASC de abater esses bois é administrativa. Então, sexta-feira agora saiu e acabou. Realmente não pode mais, é uma grande vitória para a causa animal, né? Doutora, eu comentei aí no intervalo sobre de uma possível reformulação do Código Penal brasileiro. Se bem que o Código Penal é da época que minha avó andava com a bicicleta da roda quadrada. De lá para cá só teve emendas, mas nunca teve aquele que batesse na mesa, não, vamos mudar muita coisa. Por que isso? Mas aí eu vou te devolver a pergunta, o que exatamente seria um anseio das pessoas de mudar no Código Penal? Não, mas tem muitas leis ali, muitas leis que já estão bem ultrapassadas. Tais como, eu até desconheço, a doutora me confirme, sobre a bigamia. Entendeu? Tem algumas coisas ali que já nem está fora de questão. Sim, questão da bigamia... Né, é crime de menor potencial ofensivo, né, mas sim, tem algumas coisas que estão fora. Mas o Código Penal, basicamente, o que ele traz? Quais são os crimes? O que é crime no Brasil? Via de regra está no Código Penal, apesar de ter algumas condutas que são crime que estão em outras leis. Como, por exemplo, dirigir alcoolizado é crime. Não está no Código Penal, está no Código de Trânsito. Tráfico de drogas é crime, não está no Código Penal, está na Lei de Drogas. Tem outras leis que trazem tipos penais, mas via de regra, os crimes estão no Código Penal. Né? E ele traz ali o crime e a pena.
Basicamente, tem outras coisas também, como cumprimento de pena e tal, mas... Agora essa ela não me escapa. Então você falou em leis, base e pena, por que os homens, eu vou falar assim, né? Os homens de preto estão só dando canetaço e soltando aqueles que foram punidos por pego milhões, aquele que foi punido por pegar tanto, o que pegou Beltrano, estão só caneteando e soltando. Qual seria? Tem alguma brecha nisso? Ou realmente a lei está dentro da lei para ele estar saindo? É que no Brasil a lei ela beneficia os ricos e ferra com os pobres. O que acontece? A nossa lei está na Constituição e também no Código de Processo Penal, que regula o processo. Uma pessoa ela só pode ficar, via de regra, ser presa depois de trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Traduzindo, a pessoa só pode ser presa quando ela for condenada e não couber mais recurso nenhum. A exceção a isso é a prisão preventiva e a prisão provisória. O que é a prisão preventiva? Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Vamos supor assim, o cara é um assaltante, assaltou, foi preso, o juiz soltou para responder em liberdade, ele vai lá, assalta de novo. Tem fundamento para uma preventiva, por quê? Entende-se que se esse cara está na rua, ele está assaltando. Então, poxa, ele está causando um perigo à ordem pública, então vamos segurar ele preso. Tem outras coisas que fundamentam uma preventiva, por exemplo, o cara que ameaça a testemunha, que destrói provas. No caso desses homens de terno, né, políticos que estão aí roubando e são soltos, na verdade, quando se trata dessas pessoas, os juízes só fazem cumprir a lei. A lei diz que se a pessoa não oferecer problema ao processo ou perigo à ordem pública, ela pode responder em liberdade. Só que na prática, o que acontece? Quando a pessoa tem dinheiro, é um político, ela vai responder solta. E quando o cara não tem dinheiro, exemplo clássico, eu sou criminalista, a gente vê todo dia, tráfico de drogas. O cara é pobre, mora numa favela, muitas vezes negro, ele vai ficar preso. Ele vai responder o processo preso e o juiz vai fundamentar na decisão que ele representa um perigo. Mas tráfico, por exemplo, não é um crime violento. Que perigo que uma pessoa primária que foi pega com um pouquinho de droga representa? Então a lei, na verdade, Márcio, ela existe, só que ela é interpretada pelos juízes para beneficiar quem eles querem. Não sou eu que estou falando, é o povo, é o povo que está falando, é o povo. A última pergunta é sobre um nome. Quando ela falou galgos, eu pensei que era galo. Eu pensei que era galo, mas ela disse que foi polêmica, foi falado sobre isso. Explica detalhadamente o que é galgos e qual foi a polêmica sobre isso. Então, os galgos são cachorros de corrida, né, uma raça de cachorro que é muito utilizada para corrida. E o que acontece? Até saiu uma reportagem no Fantástico, foi uma reportagem imensa, sobre as corridas de galgos. Que o que acontece? Os galgueiros, como são chamados os homens que financiam e que participam dessas corridas, eles faziam muito essas corridas no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, salvo engano, e foi proibido. E aí eles vieram para o Rio Grande do Sul. Foi proibido no Rio Grande do Sul e eles começaram a vir para Santa Catarina. E nessas corridas, eles dão anabolizante para os cachorros. Situação de extremo maus tratos dos animais que ficam confinados. E até uma veterinária, Kátia Chubassi, um abraço aí, Kátia, que é uma querida, ela aqui em Santa Catarina se envolveu com essa questão dos galgos e ela verificou que os cachorros estavam com transtorno psicológico, estavam estressados, estavam em situação de flagrante maus tratos. E aí o deputado Márcio Machado, que é o deputado da causa animal aqui em Santa Catarina, propôs um projeto de lei para proibir corridas de galgos aqui em Santa Catarina. E a polêmica foi o seguinte: esse projeto não passou. Os nossos deputados votaram contra, ou seja, votaram a favor dos maus tratos, e a polêmica foi que o deputado Gessé Lopes debochou dos defensores dos animais, chamou os defensores dos animais de ecochatos, falou que daqui a pouco vão proibir as pessoas de comer churrasco, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e isso gerou uma grande polêmica, né? Tem aquela página Galgo Livre Brasil, tá a maior briga lá, por conta de que, infelizmente, o nosso parlamento acha aceitável que cachorros sejam torturados, Márcio. Na verdade, não é só o cachorro também. Entra aquela situação, né, doutora, dos cachorros da raça Beagle,
que são usados muito para teste em laboratório. Até recentemente teve aí uma matéria que foi em São Paulo. Descobriram lá uma clínica também que foram resgatados um monte de cachorro beagle que ele era utilizado para fazer teste com vacina, com remédio, e também a briga de galo também, né, que infelizmente não existe no Brasil. Sim, inclusive aqui eu vou fazer um adendo. O deputado Gessé Lopes, na sua fala, ele disse, já proibiram a rinha de galo, que foi uma tristeza. Ele falou isso. Quer dizer, ele fez uma apologia pública ao crime, mas tudo bem. Rinha de galo já é proibido, tá? É considerado maus tratos, é crime. Tem multa aqui em Santa Catarina, que também foi o deputado Márcio que conseguiu essa multa. E é uma coisa que não tem nem o que discutir, é maus tratos. Os galos estão ali se matando, como que você vai dizer que aquele animal não está sendo maltratado? E a questão dos beagles é muito triste, Márcio, porque assim, o beagle é uma raça muito dócil. Um beagle, ele é incapaz de atacar um ser humano. E aí, por conta da docilidade desses animais, eles são usados em testes. E teste, gente, em animal é uma coisa que hoje já não faz mais sentido, porque é possível o teste in vitro. Né? Inclusive, muitas marcas de cosméticos hoje, por exemplo, já não testam mais em animais, né? Porque é uma coisa muito cruel, é uma coisa que não faz sentido. Eu, por exemplo, não compro de marcas que testam em animais, porque por que a gente vai financiar uma coisa tão horrível, né? Que os animais sofrem tanto. Então, eu adoro quando tem essas ações ativistas que estouram tudo, levam os beagle embora, porque os bichinhos estão sofrendo. Olha, vai ser estranho você ver por aí a doutora Bárbara usando uma bolsa de couro de jacaré. Vai ser estranho. Só se é jacaré do Paraguai. Se for um jacaré sintético, até pode. Que agora uma bolsa realmente de couro de jacaré, não, fora de cogitação. Doutora, assim, ó, esse tempo, eu vou aproveitar os minutos, esse tempo que a doutora participa do programa, eu sempre quis te perguntar uma situação que eu, na verdade, eu cobro isso muito. Todo mundo vem no programa para falar do gatinho, do cachorro, do boizinho, do galo, da galinha, do pato, mas não vem ninguém sentar aqui para falar em defesa do idoso. Você vai ser um idoso amanhã. E ninguém, eu já deixei à disposição de várias e várias vezes e não me aparece ninguém para falar, eu faço um trabalho isso com o idoso, ajude o idoso, ajude o lar de Zuma tal, ou o lar da dona fulana de tal, mas ninguém faz isso. Por que isso? Tem? Ou é uma questão também que está, vamos até dizer assim, no esquecimento? Márcio, assim, eu não sou muito por dentro dessa questão de idosos, tá? Claro que a minha visão pessoal é que essas pessoas têm que ser protegidas, são pessoas vulneráveis, tá? Têm que ser acolhidas. A gente sabe que tem muitas famílias que largam os idosos em abrigos. É uma coisa muito triste, porque um dia todos nós seremos, a não ser que morra antes, mas não queremos isso. Imagina a doutora Bárbara velhinha, né? Cheio de gato e cachorro do lado dela, balançando a cola e uns 3, 4 boi no pasto. Pois é. Por aí, né? Então, assim, é uma coisa que um dia todos nós teremos, e eu acredito que essas pessoas tenham sim que ser respeitadas, cuidadas. É um grupo vulnerável, né? Assim como crianças também. Mas eu confesso que eu não sou muito envolvida com essa questão da defesa dos idosos, porque eu não tenho como abraçar o mundo, né, Márcio? Mas eu acredito que sim, tenha que ter um trabalho e um olhar especial para eles, sem dúvida. Esse ano eu estou lançando, já falei, eu vou lançar de novo a campanha Nesse Natal Adote um Idoso. Você será um amanhã. Ninguém faz isso, mas eu vou fazer no programa Conexão Urbana. Nesse Natal adote um idoso, você será um amanhã. E aí eu quero pegar cenas de alguns locais, claro que não pode mostrar o rosto, mas de alguns locais que vai deixar você realmente pensativo. Porque na prática é fácil, mas na hora que o problema vem para ti, a mesma coisa você já trata de pegar, seja seu pai, sua mãe ou sua avó, já tratar de colocar num asilo, porque está velho não presta. Não, você vai ser um idoso amanhã. Doutora Bárbara, quero agradecer profundamente a sua participação. Ela já manda no programa, né? Olha, gostei daquela foto hollywoodiana, é assim que se fala, né? Eu não sei falar difícil.
num chapelão, parecia, olha, deixou uma galera aí nervoso, né? Ó, deixou uma galera assim, ó, tuc, com aquela foto, bonita foto. Quero agradecer a tua participação no programa. Márcio, cantar bonito. Eu adoro deixar ela ficar vermelha de vergonha. É difícil me deixar com vergonha, mas às vezes eu fico. Eu sou tímida por umas coisas que ninguém nem imagina que eu sou. Mas vamos lá. Não pra falar na TV, né, gente? Márcio, foto bonita a gente tem que postar. O que é bonito é pra ser mostrado, né? Mas, Márcio, eu que agradeço o convite, né? É sempre bom vir no teu programa, falar sobre assuntos polêmicos, esclarecer as coisas que às vezes as pessoas têm dúvidas e me coloco à disposição aí pra quem quiser entrar em contato comigo via redes sociais. O meu Instagram é @BárbaraHACA. Vocês sabem que eu sou uma pessoa super acessível. Obrigada aos telespectadores que acompanharam até aqui. Obrigada, Márcio, e um beijão pra todo mundo. Ó, eu vou entregar, antes que o programa termine, uma coisa. Ela aqui, é uma boa dançarina da dança do ventre, tá? Aí ela vai dizer assim, não, eu já estou fora de forma. Deveria de ela pegar num mês, um dia, e pegar essas meninas aí, meninas que querem, pelo menos, ocupar a cabeça, aprender, ensinar isso. Mas não, né? Ela vai falar, eu tô fora de forma, eu já não quero mais saber disso. Eu não vou pegar esse vídeo porque ela vai brigar comigo, ela vai ficar de mal comigo, mas ela dá vontade de pegar e mostrar na televisão, para ver como é que eu tô falando certo. Pode mostrar. Não, gente, eu sou professora de dança também. Na verdade, eu parei de dar aula por causa da pandemia, pretendo voltar agora. Mas me apresentar não tem tempo, tô fora de forma, Márcio. Não dá não, mas dar aula e ensinar, eu ensino sim. É isso, gente. O programa Conexão Urbana tá chegando aí ao final. Oferecimento Rafa Bebidas, presente nos melhores eventos. Dê presente Camelão, dia 12 de outubro está chegando, dê presente Camelão. Traga seu filho aqui no Camelão, em Campinas, em São José. Balas d'Alva, a alegria da criançada. E Chez Altamiro, o melhor bistrô francês. A sua conta de energia está alta? A sua conta do seu escritório de energia está vindo alta? Entre em contato com a Top Sun, energia solar sustentável. Com certeza você não vai se arrepender, porque vai dar uma diferença imensa na tua conta, com certeza. Vai dar uma diferença imensa. Que você colocar uma placa solar, vou te dizer para ti o quanto tu vai economizar, tá? Agradecendo também ao Departamento Jurídico, doutora Magadan, melhoras, toma cuidado aí com a Covid, toma cuidado. Mas com certeza logo ela está de volta. www.c4fm, a melhor rádio. Realização minha, MP Produções e Divulgação. É uma rádio com qualidade musical excelente que você pode trabalhar no seu escritório, na sua casa, escutando a rádio C4FM. Não tem batidão, é aquele tu, isso aí não tem, pode ficar tranquilo. Um abraço, gente, tô indo embora. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana, aqui no Estação Café, no Camelão, em Campinas, em São José. Dê presente Camelão. Está chegando aí o Dia das Crianças, a oportunidade é essa. E no Dia das Crianças vai ter uma festa sensacional aqui no Camelão, em São José. Traga seu filho aqui no Camelão, que vai ser a maior diversão. Vai ter artista circense e muita coisa. Vale a pena, né? Vale a pena resgatar isso. Vale a pena resgatar. Lembrando que o programa hoje tem um oferecimento de Balas d'Alva. Balas d'Alva alegra toda a criançada. Toda a criançada. Ó, tem que trazer mais bala aí, ó. Era para a doutora provar. A bala não tem. É muita gente. Tem gente que chega aqui e já sai já com os bolsos cheios já. Porque é irresistível. Balas d'Alva é irresistível você pegar uma. Tu já enche a mão e já sai, né? Porque a bala realmente é boa. Doutora, dando sequência na nossa N perguntas. Tô perdido, me ajuda aí, produção. Por que as pessoas estavam reivindicando o fechamento do STF? Agora que eu quero ver a pergunta. Então, o que eu vejo... Calma, respira fundo. Vamos lá. Foi criada uma crise institucional pelo nosso presidente, jogando a culpa de todos os problemas do Brasil
no STF, o que é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Porque como eu expliquei antes, o STF ele faz controle de constitucionalidade, ele é o órgão máximo do judiciário. E aí, se você conversa com algumas pessoas, tem algumas pessoas que acham que a gasolina tá cara por causa do STF, que tem desemprego. São coisas que não fazem sentido. Foi criada uma crise institucional e as pessoas estão reivindicando isso porque elas acham que a culpa dos problemas do Brasil é do STF, o que é uma coisa que não faz sentido algum. Então eu vou falar uma que essa eu sei que é a doutora Barrier. Você sabia que os últimos acontecimentos, já tem a turma do mimimi aí nas redes sociais que estão falando que o vulcão nas Ilhas Canárias é culpa do Bolsonaro? Já estão falando. Já estão falando que é culpa dele. Aí é um exagero, né, Márcio? Aí é um exagero. Já estão falando que a culpa é dele, que ele que foi lá e implodiu o vulcão só para tirar o foco. Não. É um pouco demais. Né? Não, aí é muita imaginação, né? É muita a imaginação fértil é que estraga realmente. Eu gosto tanto que essas coisas me atrapalham que eu vou dizer para ti o seguinte, mas o importante, agora vai, vamos lá, vai. E essas manifestações, elas são legítimas? Não, assim, vamos lá, o que acontece? Qualquer manifestação no Brasil, em tese, como a Constituição, ela assegura o livre direito de manifestação, ou seja, é livre, você pode manifestar por qualquer coisa. Mas então em tese você poderia, porém, ela não tem legitimidade porque você não tem como pedir pelo fechamento do órgão máximo do judiciário. Então não é uma coisa que a reivindicação em si, ela não é legítima, tá? Então, uma coisa é, por exemplo, assim, se esses caminhoneiros estivessem se manifestando porque a gasolina tá cara. Acho que ninguém tá gostando de pagar R$6 o litro de gasolina. Eu, cada vez que vou abastecer o carro, tenho vontade de chorar. Então, uma coisa seria você se manifestar, poxa, a gasolina tá alta. Agora, você se manifestar pelo fechamento do órgão máximo do judiciário é algo que não tem o sentido de ser, né? Porque você está se manifestando por uma ditadura. Aí, se tiver uma ditadura, você não vai poder se manifestar. Então, não faz sentido. Aí o que eu me refiro, como diz o meu grande amigo Valdecir Mota, aí é que eu me refiro, tia. Por que os líderes dessas manifestações foram presos? Zé Trovão, Zé Trovoada foram presos? Então, porque na verdade eles estão atentando contra a democracia. Não cheguei, como eu até falei Oh, meu Deus. Eu até falei nas redes sociais que eu não cheguei a olhar a decisão que fundamentou esses mandados de prisão. E como advogada, para eu dar uma opinião 100% embasada em alguma decisão judicial, eu gosto de ler ela, tá? Mas o fundamento, né, que eu não li, mas a gente sabe qual que é o fundamento, é que é atentado contra a democracia. Então, é possível sim, por isso que eles saiu mandado de prisão contra eles, né? Olha, e a outra coisa, falando em delegacia, vocês acompanharam aí no último noticiário, no Rio, chegaram a sequestrar um helicóptero, os fios desencapados tentaram aí sequestrar um helicóptero para tentar entrar no presídio Bangu 1, no Rio de Janeiro, para levar os líderes de facção. Que absurdo, né? Mas isso é a cara do Rio de Janeiro, Isso aí, já para mim, isso já não é nem mais novidade, é a cara do Rio de Janeiro. Doutora, o que poderia ser feito para resolver todo esse impasse? É uma sequência de coisas. Primeiro, as pessoas compreenderem o que está acontecendo, compreenderem a separação dos poderes, compreenderem os problemas institucionais que nós temos. Porque assim, Márcio, vou ser bem sincero, o que eu vejo? O Brasil está cheio de problema. Muitos deles, sim, por culpa da presidência da República, que aí está jogando isso para cima do STF para criar uma crise institucional para tentar dar um golpe e não conseguiu, porque não tem força política para isso. Aí depois veio aquele pedido de desculpas para o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu acredito que as pessoas teriam que compreender que elas estão sendo usadas para isso. E compreender o que elas estão fazendo ali. Porque se você chegar para aquelas pessoas e perguntar o que é STF, o que ele faz,
sabe para que tu está se manifestando, elas não sabem. Mas isso aí é aquilo que eu já falei. O pouco de cultura vai bem obrigado, tá? Vai bem obrigado. São poucas as pessoas no Brasil que escuta aquele programa Em Brasília, 19 horas, A Voz do Brasil. São poucas pessoas. Eu não vou perder tempo para isso. Mas é o programa que te mantém informado de tudo o que está acontecendo lá dentro. Leis que são aprovadas, tudo que está sendo aprovado. Mas o brasileiro, eu não vou perder tempo. Aí quando tem uma manifestação, o cara sai para a rua, faz um panelaço, vamos fechar o CPF, pá. Mas é bem assim. Aí vão dizer, o Márcio Prata está cheio de mimimi. Não é. A verdade é essa. E de quem é essa culpa? A culpa dessa crise institucional? Haveria crime? Olha, a culpa dessa crise institucional, infelizmente, é do nosso presidente da República, que está incitando essas manifestações, que gerou uma crise institucional, porque é entre os poderes, nessa tentativa. E sim, haveria um crime de, no mínimo, uma tentativa de dar um golpe, né? Não conseguiu, mas tentou. Crime tentado também é crime. E agora? Quem poderá me salvar? Quem? Só Chapolin Colorado, né? Na altura do campeonato. Só Chapolin Colorado. O que poderia ser feito para que as pessoas compreendessem o que pede? Aí é a pergunta. Leiam, leitura, estudo. Porque se você, é aquilo que eu falo, hoje a ignorância ela virou moda. Ser burro é engraçado, né? Tá aí essa situação do Hélio Costa aqui. Tudo bem, as pessoas fizeram piada, às vezes a gente tem que rir para não chorar. Mas assim, as pessoas lerem. Eu nunca falo de um assunto, Márcio, que eu não entendo, né? Então assim, se você me perguntar uma coisa que eu não sei, eu não vou dar opinião, eu vou falar, Márcio, eu não sei, vou pesquisar, vou procurar me informar. Então, eu acredito que falta informação, as pessoas não se informam. Hoje existe um pensamento anticientífico muito forte, por exemplo. As pessoas estão o tempo todo, eu não vou dizer que é questionando, mas elas estão falando, não, a ciência é fake news. Tudo virou fake news, coisas que não são fake news. Tem um experimento científico, aquilo ali foi comprovado. Ok, a ciência está sempre se reinventando, mas as pessoas acham que a Terra é plana, Márcio. Então, assim... Se acham que a Terra é plana, vão pensar que a Lua é quadrada, né? Vão dizer, isso aí é ridículo que está falando. Não é ridículo, é a realidade. É a realidade. Eu estava escutando aí um tempo aí, um locutor de uma rádio, que eu não vou citar o nome, que até porque não convém. Ele estava falando que, infelizmente, uma boa parte do povo brasileiro que perde a maioria do tempo agarrado num rádio, escutando futebol e na TV vendo aquela novela do Plim Plim, é um povo que mostra que tem cultura. Infelizmente é isso. Infelizmente é a realidade. Aí você fala isso, não, porque tu não pode estar falando isso. Como não posso estar falando? Como não posso estar falando? Tem muita gente hoje, doutor Abar, muita gente hoje, se tu perguntar o que faz um vereador no seu município, não sabe? Não sabe. Ele acha que o vereador foi colocado lá para calçar, para fazer escola, saneamento, para fazer tudo. O vereador não é prefeito, para começar. Ele tem que fiscalizar leis. O vereador não é prefeito. Então, infelizmente, ainda existe essas má informações. Por enquanto existia uma turminha lá em cima, em Brasília, que eu não vou falar o nome, existia uma turminha que faz questão que uma pessoa que se candidata, coloca um cargo para ser um vereador do município, que não tem no mínimo um primeiro grau completo ou um segundo, é por isso que o Brasil está como está, né? Infelizmente, é por isso que o Brasil... Até porque nós tivemos um homem aí que veio de uma... veio de uma usina. Aquele homem que não tem um dedo, você sabe quem é que eu estou falando, mas tudo bem, abafa o caso. O homem que veio do meio dos operários, mas é a realidade, eu não estou nem falando mal dele, eu estou falando que é a realidade, ele veio do meio dos operários, veio da massa. O que poderia ser feito para que as pessoas compreendessem as leis que pedem?
Essa pergunta já foi. Essa pergunta já foi? Então vamos repetir de novo. E sobre uma nova Constituição? Então, esse é um dos pedidos mais absurdos que a gente vê, porque tem gente falando, tem que mudar essa Constituição aí. Não tá me vindo a palavra que eles usam, mas, gente, a nossa Constituição ela é considerada por juristas uma das melhores do mundo. Ela pode não ser cumprida, tá? Mas nós temos uma Constituição que nos traz garantias. O próprio direito dessas pessoas se manifestarem pedindo um absurdo desse está na Constituição. Então é uma coisa absurda, não faz sentido. Não faz. Nós temos uma Constituição que ela está em consonância com direitos humanos, com tratados internacionais de direitos humanos, dessa parte social, né? Então é uma coisa que não faz sentido. E aqui eu deixo a dica: leiam a Constituição. Ela não é muito grande, as pessoas não gostam de ler, leiam. Viu aí, para você que não gosta de ler? E por que a nossa Constituição é considerada tão boa pelos juristas? A nossa Constituição, ela traz de forma muito bem explicada todos os direitos fundamentais da pessoa humana. Ela abarca outras questões, como, por exemplo, os direitos difusos e coletivos. Ela é muito bem pensada, ela é muito bem escrita, ela traz tudo. Por exemplo, o direito coletivo, a questão do meio ambiente, por exemplo, ela está na Constituição. Estou só dando um exemplo, tá? Então, ela traz de forma muito detalhada, até tem alguns juristas que consideram ela muito extensa, né? Porque ela traz muita coisa de direito tributário, por exemplo, que não precisaria estar ali, de acordo com alguns juristas. Mas eu diria que ela esmiuça a questão de direitos fundamentais, de direitos humanos básicos, que vale dizer, vou dizer aqui, gente, direitos humanos é para todo mundo, né? Que às vezes tem gente que fala, direitos humanos é só para bandido. Não é para você. É para você poder estar falando que é só para bandido. É o direito de expressão, é o direito à liberdade, é o direito à dignidade que todo ser humano tem, e vale para mim, vale para você, vale até para as pessoas que estão reclamando deles. Então a nossa Constituição, a íntegra dela é fantástica. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta polêmica para a doutora. Polêmica. Quero ver se ela vai responder. Se ela falou da Constituição, eu vou perguntar algo que tem a ver com o Código Penal brasileiro. Algo que tem a ver, que vai ter muitas pessoas que vai ficar assim, parado na TV e prestando atenção. Aí vamos ver, mas acredito que ela vai tirar de letra, tá? Como a Constituição tem emendas, é alguma coisa parecida com isso, tá? Eu vou aí tomar uma água e já volto rapidinho.